Boa noite! Hoje eu vou entrevistar a Madalena Junqueira, uma das maiores autoridades em programação neurolinguística do Brasil. Fique ligado, o sucesso hoje está começando, direto dos Estúdios X em São Paulo. Ela já ajudou milhares de pessoas a performarem mais em suas carreiras e na vida pessoal. Com quase 20 anos de experiência, vamos conversar com Madalena Junqueira, do Instituto Via Lux. Seja bem-vindo, Madalena, muito boa noite. Muito boa noite, Daniel, agradeço o seu convite para estar aqui, é um prazer passar pela sua entrevista. Madalena, muita gente ainda não sabe o que é PNL. Conte para nós um pouco o que é programação neurolinguística. Boa pergunta, hein? A programação neurolinguística, ela é um estudo do funcionamento cerebral e ela foi desenvolvida nos meados dos anos 70 e por pessoas, dois jovens americanos que estavam estudando psicologia na faculdade e eles aprofundaram as pesquisas sobre a psicologia, sobre o ser humano e sobre o funcionamento cerebral e descobriram coisas tão interessantes, novas na época, inusitadas mesmo, que aí então essas descobertas deram origem à programação neurolinguística, que basicamente é despertar na pessoa o conhecimento do seu próprio cérebro e, consequentemente, como é que funciona o cérebro das outras pessoas. Porque a partir desse conhecimento, você, eu, todo mundo pode se comunicar melhor, né? Ter uma comunicação mais precisa com novos resultados nessa comunicação. E aí muda tudo, né, Daniel? E o que mais de problema, desafio as pessoas levam para o seu escritório, Madalena? Olha, o que mais aparece no escritório, por incrível que pareça, as pessoas se queixam de uma certa insegurança, sabia? Segurança? Insegurança, falta de autoconfiança, vontade de deslanchar e acha que não vai dar certo. E as pessoas também têm muito medo de críticas, né? Mas no trabalho também, na vida pessoal? No trabalho, na vida pessoal, nossa, a crítica derruba, tem gente que se sente derrubada por causa de uma crítica. Então, a maior queixa, na verdade, é essa falta de autoconfiança e que acaba culminando na autoestima, né? Baixa autoestima. E é mais mulheres ou homens que procuram você lá? É igual, tá? A mesma coisa. As mulheres, elas têm mais foco num trabalho terapêutico ou num trabalho de desenvolvimento pessoal. Elas procuram mais. Porém, se eu for contar o número de clientes que eu tenho entre homens e mulheres, acho que é igual. Porque as mulheres, elas vão por curiosidade, fazem uma primeira entrevista, depois elas pensam muito, analisam, avaliam e nem todo mundo volta para dar sequência, talvez por questões financeiras, questões de tempo, questões de trabalho. Muitas trabalham o dia todo, estudam ou dão aula à noite. Então, nem todo mundo tem uma disponibilidade de tempo e de dinheiro para investir nesse processo. Mas alguma coisa elas fazem, sim. Talvez um workshop ou um curso rápido. Alguma coisa elas fazem porque do interesse maior, parece, né? Que a mulher acredita mais na PNL do que o homem. Mas o homem, quando se trata de PNL, eles gostam muito, eles procuram muito. Agora, se for para fazer uma terapia, aí já não são todos, né? Já não é a maioria, digamos assim. Mas sobre PNL, o homem tem uma procura, uma curiosidade, um interesse muito grande. E qualquer nível social, qualquer pessoa que chega até o seu escritório, eles fazem essa consulta com você, o que você vê mais no seu escritório? O tipo de pessoas? Isso.
atende todos os níveis e todas as faixas etárias. Eu tenho desde clientes crianças, né? Na faixa de 10, 12 anos, já tive até menor de 10, 7 anos, mas a maioria é acima de 10, 12, que vai até adultos de 50, 60, até mais também já tive, mas o mais comum é na faixa até os 58, 60 anos. E nível social também, mesma coisa, porque as pessoas de um nível social mais alto, é claro, tem mais facilidade para pagar um tratamento, para pagar um trabalho, para fazer um curso. Mas as pessoas de um nível social mais simples, de um poder aquisitivo mais simples, quando elas gostam da PNL, elas dão um jeito e vão fazer o curso, e vão fazer o processo de coaching e gostam muito. Muito interessante, Madalena. A gente vai voltar daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Aguarde. Estamos de volta, sucesso hoje, entrevistando Madalena Junqueira. Madalena, por que as pessoas não conseguem ter sucesso na vida ou na carreira? Olha, que pergunta, hein? Olha, basicamente, o que impede uma pessoa de ter sucesso é as crenças que ela tem sobre si mesma. Às vezes, essas crenças se estendem ao externo. Por exemplo, tal tipo de trabalho não dá dinheiro, ou nesse meio só tem gente desonesta. Então, esse tipo de crença acaba atrapalhando um pouco. Mas, inicialmente, a pessoa não acredita que ela possa trabalhar num ambiente, mesmo que tenha alguns pontos divergentes de suas próprias crenças, ela não acredita que ela vai dar conta, ela não acredita que ela vai conseguir contornar. Então, assim, sintetizando mesmo, o que faz com que as pessoas, quer dizer, o que impede o sucesso das pessoas, elas não acreditarem em si. Aí volta aquela pergunta que você já me fez, o que aparece mais no meu consultório para fazer ou terapia ou coaching, são pessoas que precisam desenvolver autoconfiança e se tornar mais seguras. E aí isso é um impedimento para o sucesso profissional. E depois que elas desenvolvem essa autoconfiança, elas são capazes de tudo nas suas carreiras, inclusive mudar de carreira se for o caso, ou deslanchar sua própria carreira. É o que acontece muito depois de um trabalho assim, que coloca a pessoa dentro daquilo que ela tem talento para fazer, dentro daquilo que ela tem mais facilidade e que acaba sendo mais prazeroso para ela. E conta um caso para a gente, então, de sucesso que você teve, que você atendeu no seu consultório. Nossa, tem tantos casos. Tem um caso de uma cliente que ela era professora. Ela não gostava muito de dar aulas, ela gostava, por exemplo, gostava dos alunos, gostava da matéria que ela dava, mas dar aula para ela era muito cansativo, aquela rotina, e ganhava muito pouco, né? Então ela até desenvolveu uma alergia por giz, aquelas coisas assim. E aí o que ela gostava mesmo de fazer, o talento, a paixão da vida dela, era pintar quadros, pintura. Ela pintava muito bem. Só que descobrimos uma crença antiga dela, que foi instalada pelo pai desde a infância, de que, imagina, onde é que já se viu trabalhar com pintura? Pintura não dá dinheiro, ninguém vive disso, né? E depois que nós conseguimos neutralizar essa crença na vida dela, ela conseguiu mudar de profissão. Deixou a escola e começou a se dedicar só a pintar quadros. E hoje em dia, já faz bastante tempo esse caso, ela vive de pintar quadros. Sensacional. Tem outro caso interessante que você pode lembrar? Tem um caso assim na vida pessoal mesmo. Uma cliente que ela já estava com 40 anos e ela resolveu ter filho. E ela não conseguia engravidar. E mesmo com
tratamentos e fertilizações, tudo isso ela não conseguia engravidar. E aí nós fomos procurar a causa disso, né? Que deu origem a essa dificuldade. E aí tinha uma história lá, anos atrás, que ela tinha assistido uma pessoa que passou muito mal no parto, e aquilo ela ficou muito assustada, isso quando ela era jovem. E então a mente inconsciente dela bloqueou a possibilidade dela ter um filho. E aí então nós trabalhamos isso, desbloqueamos, tiramos o trauma dela, e aí uns 5, 6 meses depois ela engravidou. Nossa, muito interessante. Muito interessante. E tem pessoas que não acreditam nisso, nesse poder que a PNL pode trazer. Quando conta uma história dessa, parece que é algo muito diferente, algo muito estranho, ou até de fé ou espiritual. Como é que as pessoas enxergam isso? As pessoas leigas que não conhecem PNL acham que é algo meio místico, ou então algumas pessoas desconfiam, acham que não pode ser tudo isso, né? E não acreditam. As pessoas céticas não acreditam, mas quando elas vêm para cá, fazem algum trabalho ou em outro lugar que tem uma comprovação, elas passam a acreditar. Porque nós não fomos ensinados na nossa vida, ao longo da nossa história, como é que o nosso cérebro funciona. A gente não sabe. A gente faz do jeito que aprendeu, assim como nossos pais, nossos professores também fazem do jeito que eles sabem. Só que o funcionamento cerebral é muito diferente daquilo que é apresentado. Que foi a grande descoberta da PNL, que os nossos mestres criadores da PNL, eles descobriram uma certa semelhança entre o nosso cérebro e um computador. Então, a gente não dá os comandos para o cérebro da mesma forma que a gente dá para o computador, mas o cérebro reage igual a um computador. Então, esse é um grande estudo de quem se inicia na PNL, que quando aprende isso cai o queixo, né? Porque aí passa a testar e ver que funciona mesmo. A gente vai voltar daqui a pouco para falar mais com a Madalena Junqueira, esse papo muito interessante aí que pode mudar até a sua vida. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com a Madalena Junqueira, que trabalha com programação neurolinguística e coach no Instituto Via Lux em São Paulo. Madalena, você acredita que um dia vai existir faculdade de PNL? Eu tinha muita esperança que existisse uma faculdade de PNL quando eu comecei a estudar em 1996, que eu fiz o primeiro curso de formação. Eu coloquei como objetivo dar aulas na faculdade de PNL, porque eu achava que viria a ter. Só que nesses anos todos não surgiu a faculdade. O que tem, que eu já conheço, algumas pessoas fizeram, são cursos de pós-graduação em PNL, mas os que eu ouvi falar em São Paulo não foram para frente. Só conheço um que é em Vitória. Então não sei, pode ser que tenha outros, mas eu não tenho conhecimento. Agora, faculdade mesmo, eu nem acredito que vai ter, porque a PNL tem muitos profissionais muito competentes, cada um no seu espaço, cada um na sua empresa e cada um na sua linha de atuação. Então seria preciso juntar todo mundo para fazer uma faculdade. E as pessoas são muito ocupadas, né? Tem seus focos, e eu nunca tive conhecimento de um movimento em prol de uma faculdade. E depois também já surgiram outras linhas de trabalho derivadas da PNL. E aí, não sei, eu acredito que não vai ter, não. Seria bom se tivesse, porque eu estaria lá na primeira fileira dando aulas, né? Que é a minha paixão, mas não acredito, infelizmente. E tem pós-graduações hoje que usa PNL? Sim. Como é que é? Sim. Muitas faculdades usam a PNL como matéria complementar. A faculdade de psicologia e também a psicanálise.
Sem falar em outras faculdades da área de humanas, de gestão de pessoas. Eles acabam ensinando um pouco da PNL, que é tipo uma introdução, mas já é muito útil, porque as pessoas já têm um conhecimento de uma matéria, um modelo de trabalho que vai agregar muito. E aí quem gosta procura um curso específico como o nosso, do Instituto Via Lux, para aprender mais. Mas, felizmente, em muitas faculdades já estão usando como matéria complementar. Pessoas que você atende, né, devem perceber que elas têm crenças que acabam com a pessoa, na carreira dela, na vida dela. Como que você trabalha com essas crenças? Como é que pode ajudar uma pessoa a acabar com elas, para elas crescerem na vida, na carreira? Como é que faz? Você sabe que você falou de uma coisa muito interessante, porque as crenças são grandes empecilhos para as pessoas crescerem, quando elas são limitantes. Quando a gente fala em crenças para um leigo, eles interpretam como se fosse crença religiosa, né? Mas não é isso. Crenças são as coisas que a gente acredita. É como disse o Henry Ford, né? Eu gosto muito de uma frase dele que ele diz assim: se você acha que você pode, você tem razão. Se você acha que você não pode, também você tem razão. Porque o que é que vai fazer a sua vida acontecer? É o que você acredita. Então, se você acredita que é possível, você vai e faz. Se você acredita que é difícil, você não faz. Então, o que é mais limitante, o que mais empaca a vida das pessoas são as crenças limitantes. Aí, o que a gente faz quando a pessoa surge com uma crença limitante? Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela queria se casar e ela não conseguia namorado nem marido, porque ela tinha uma crença, sabe como era a crença dela? Que o homem ideal seria como o príncipe encantado, assim, perfeitinho, né? Como ela nunca conheceu ninguém assim, então ela não se relacionava com ninguém. Então nós tiramos essa crença dela do príncipe encantado. Então ela botou o pé no chão. Os homens são pessoas comuns, que não têm tantas qualidades assim como a gente também não tem. E a partir do momento que ela acabou com a crença do homem ideal, perfeito, maravilhoso, príncipe encantado, ela começou a namorar depois disso e veio até a se casar. Porque crença é algo que precisa ser aproveitado quando é uma crença boa, colocada em ação, né? E quando é uma crença limitante, precisa ser substituída, tá? A gente não pode jogar fora, porque durante um certo tempo foi útil na nossa vida. Mas no momento em que ela começa a nos prejudicar, tem que trocar, né? Daria para dar uma dica para as pessoas de casa que às vezes tem alguma crença limitante, que elas não estão sabendo que tem essa crença limitante. Como é que a gente consegue identificar essa crença? Olha, tem tantas crenças comuns que a gente aprende desde a infância, do tipo, manga com leite faz mal. Você já ouviu isso lá no interior, né? Isso é uma crença, isso é bobagem, não faz mal nenhum, faz bem. Mas como o nosso cérebro está preparado para aquilo, é uma verdade para o cérebro, porque você acredita, então é verdade. Se você tomar manga com leite, vai fazer mal para você, porque você acredita naquilo. A mesma coisa é pisar no chão frio com o pé descalço. Vai dar dor de garganta e gripe. Eu, quando aprendi PNL, eu cheguei para o meu filho e falei assim: meu filho, a partir de hoje você pode andar descalço no chão frio, sim, que não vai fazer nada, tá? Então, esse tipo de crença dá origem realmente a acontecer isso na sua vida, um mal-estar qualquer. Agora, a crença que mais atrapalha é quando a pessoa diz: isso é muito difícil, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim. Sabe daquele tipo, é muito areia pro meu caminhãozinho? Tudo isso é crença, que acaba limitando. E os brasileiros têm muita crença com dinheiro, por exemplo, você escuta muito isso? Nossa, dinheiro então, até meu próprio pai, sabe o que meu pai falava? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo? Você pegou em dinheiro, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Então,
Essa é uma crença que limita muito, porque a nossa mente inconsciente, ela nos protege. Ela só permite que a gente coloque a nossa atenção em coisas que vão ser boas para nós. A partir do momento que o pai fala para uma criança, dinheiro é sujo, a mente inconsciente não vai querer que a pessoa pegue em coisa suja. E aí não surge dinheiro. Meu pai morreu bem pobre, tadinho. Mas eu não acreditei nele, não. Seguiu em frente e acabou com essa crença. Acabei com a crença. Falei, não, pai, dinheiro não é sujo, não. Dinheiro é bom, muito bom. Vamos continuar aqui com a entrevista da Madalena daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Até já! Estamos de volta com sucesso hoje, entrevistando Madalena Junqueira, uma das autoridades em PNL no Brasil e também de coach. Madalena, como que uma pessoa pode mudar um comportamento tão rápido depois de uma sessão de PNL? A PNL tem uma característica muito especial que faz com que os comportamentos sejam mudados rapidamente, porque os nossos criadores da PNL, Richard Bandler e John Grinder, quando eles começaram a desenvolver pesquisas para o trabalho deles de psicologia, eles focaram no trabalho que dava certo. E quando eles descobriram que aquele trabalho das pessoas que eles estudaram dava muito certo, eles criaram técnicas em cima daquela maneira de trabalhar. Então, para cada tipo de problema, eles conseguiram desenvolver algumas técnicas diferentes, inclusive diferentes do que até então se usava na psicologia. Mas aí eram técnicas direcionadas, por exemplo, para fobia, para uma cura rápida de fobia ou de trauma. Eles criaram uma técnica que ela foi muito testada em várias pessoas, e aí eles foram aperfeiçoando a técnica através de várias pesquisas, e quando ficou boa a técnica, eles falaram, agora vai dar certo, eles aplicaram num grande número de pessoas. E por incrível que pareça, o índice de cura de fobia, sabe quanto foi? 98%. Muito bom. Muita coisa, né? Muito bom. Então, medo de barata, aranha, dá para curar? Dá para curar, provavelmente numa única sessão. Os leigos não acreditam muito nisso, que numa única sessão você consegue tirar um trauma ou uma fobia. Mas é possível sim, porque no trabalho de PNL existe uma reprogramação cerebral que faz com que a importância, por exemplo, da barata, que ela deixa de existir. A barata continua existindo, o fato que gerou aquele medo continua existindo, mas você não dá mais importância àquilo. Quer dizer, a maneira como o seu cérebro representava a barata como sendo algo grande, perigoso, perde a importância, aí você não tem mais medo. Entendi. E traumas também, como é que funciona também? Medo de avião, por exemplo, é possível curar rapidamente? Também, a mesma coisa, porque uma fobia é um trauma, sabia? Sim. E um trauma, mesmo que ele não tenha gerado uma fobia, a sua mente inconsciente gera em você uma necessidade de se afastar daquilo. Então, quando você tem um trauma, por exemplo, de subir escada, você não sobe escada. Você não tem fobia, mas você não sobe. De passar em determinado lugar que você viu um acidente ou que foi assaltado, você não vai. Então, esses traumas assim, a gente trabalha também numa única sessão, porque é feita a reprogramação cerebral. E a reprogramação cerebral gera novos comportamentos. E o que a PNL pode fazer para ajudar a pessoa na carreira, na vida pessoal? Na carreira, na vida pessoal, funciona assim. A pessoa, nós, somos um universo bem completo. E se a gente tem algum problema, algum distúrbio, algum medo,
A PNL pode nos ajudar. E aí, através dessas técnicas, desse trabalho da PNL, que não é só técnica, existem trabalhos bem simples, só de conversa, só de perguntas. Então, através desses métodos da PNL, a pessoa passa a se conhecer melhor e ela, consequentemente, gera novos comportamentos. E é claro que novos comportamentos vão trazer novos resultados, bons, claro. Então, a partir do momento que a pessoa se trabalha, que ela melhora a vida dela pessoal, consigo mesma, a sua vida profissional vai mudar também. Então, ela pode dar uma alavancada na sua carreira, cuidando inicialmente de si. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de estudar. Com a PNL, a gente pode ensinar a pessoa a gostar de estudar. E aí, olha só o avanço na carreira que ela pode dar, né? Então, a carreira ela pode ser muito beneficiada, ou no nível de promoções, de mudança de emprego, ou até mesmo de mudança de carreira. E aí, grandes coisas acontecem. Eu, por exemplo, mudei de profissão. Quando eu conheci a PNL, eu já tinha mais de 40. Dá para também ajudar pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público, né? Que é um dos maiores medos da nossa sociedade, da humanidade. Então, dá para ajudar pessoas assim também? Sim, falar em público realmente você tem razão, Daniel. É um grande medo, né? Engraçado, as pessoas têm mesmo. Uma vez eu assisti uma entrevista na televisão que alguém falou que é o medo número 1 do ser humano, sabia? Sim. Número 1. Se esse medo foi gerado por um trauma, que geralmente tipo assim, você na escolinha, 7, 8 anos, a professora manda você ou na lousa ou ler em voz alta, e você lê ou vai na lousa e faz alguma coisa errada e todo mundo dá risada, ou a professora mesmo chama a sua atenção na frente de todo mundo, pronto. Aí já é o suficiente para você nunca mais querer falar em público, chegar lá na frente do público, né? Mas como é que é isso? A PNL na sua sessão, a pessoa conversa com você, você faz um exercício, levanta, como é que faz isso? A gente faz um exercício específico para tirar esse medo. Então nós temos que saber a origem do medo. Entendi. Né? Vamos imaginar que o medo fosse a professora dizendo, chamando a sua atenção, você lá na frente lendo para todo mundo, e a professora chama a sua atenção, diz que você leu errado, falou a palavra errada, te corrige, você fica com vergonha e não quer mais ler, ou isso, com o passar do tempo, se transforma no medo de falar em público, na frente de pessoas. Gera um trauma, né? Então a gente trabalha o trauma da forma que a PNL desenvolveu para trabalhar traumas e dá um novo significado para aquele comportamento da criança, porque a criança ela não sabe que vai gerar esse medo, mas o adulto que você é hoje sabe que aquela criança ficou com medo e por isso que você nunca mais falou em público. Então o trabalho é muito bonito, porque a gente faz um tipo de uma regressão para explicar para aquela criança que tá tudo bem, né? E o que você diria hoje para as pessoas que estão em casa, estão passando por algum desafio, alguma dificuldade, estão desacreditadas, por exemplo, do seu trabalho, na vida, insatisfeito com alguma coisa, que colocam até culpa no mundo, né? Falando que o problema é do chefe, da empresa ou do Brasil até. O que você diria para essas pessoas? O que a PNL pode ajudar essas pessoas? A PNL pode ajudar, sim, as pessoas a se conhecerem melhor, a desenvolver mais ainda, né, as suas qualidades, as suas habilidades, se conhecendo mais, adquirindo mais autoconfiança e melhorando a autoestima e deixando a pessoa mais segura. Isso é muito possível, porque a PNL trabalha no nível cerebral e às vezes sem que a pessoa perceba, o trabalho de PNL vai direto para o inconsciente e a pessoa começa a se sentir melhor
e se comportar de uma maneira melhor, sem saber exatamente o que fez aquele efeito. E aí, é claro, né, essa melhora se estende a todas as outras áreas da vida, quer sejam relacionamentos, trabalho, profissão. Mas para isso é preciso, primeiro, que a pessoa assuma, aceite que está precisando de ajuda, que está precisando fazer algumas mudanças, que poderia estar melhor. E segundo, é que a pessoa se dê essa chance de fazer algo por si, procurar alguém que trabalhe bem. O PNL tem muitos profissionais, né? Que, nossa, hoje em dia tem muita gente que trabalha e trabalha bem. Procurar alguém para ajudar, se dar a chance de participar e, principalmente, assumir que a responsabilidade pela sua vida é sua em 100%. Não é 99,9%. É verdade. É em 100%. Porque se você joga para os outros não vão fazer nada. E você também não faz nada porque os outros é que são culpados. E aí, ó, sua vida fica assim de qualquer jeito, meia boca, e você reclama que não tem sorte. E coloca a culpa no país, por exemplo, porque é assim, porque o brasileiro, a economia. E não é nada disso. A responsabilidade é sua em 100%. Se você fizer o que precisa ser feito, a sua vida vai dar certo, sim. E se não der em algum passo que você dá, corrige, faz de novo. Faz de novo. Faz outra vez. Exatamente. Mais uma vez, quantas for preciso. Prazer imenso ter você aqui hoje, Madalena, receber você aqui com várias dicas de programação neurolinguística para você melhorar mais a sua carreira e na vida pessoal. Espero que você tenha recebido essas dicas e coloque em prática, né, muitas coisas que falamos aqui hoje. Muito obrigado, Madalena. Daniel, obrigado. Eu que agradeço pelo seu convite. E foi muito agradável para mim responder as suas questões, e eu estou muito feliz, e até uma próxima. Até uma próxima, Madalena. E você que está aí em casa, o sucesso hoje está terminando, espero você na próxima semana. Até lá!